Isso me lembra um pouco em Harry Potter, quando, por exemplo... Isso me lembra Harry Potter, quando... Oi, eu sou o César Sinistro e eu queria falar sobre andar de ônibus, sobre a importância da gente olhar para além do óbvio. Eu sou um frequente usuário do transporte público e, por isso, estou sempre observando histórias no ônibus, que de vez em quando dá polêmica. Nesses últimos dias, eu estava entrando no ônibus e o ônibus estava muito lotado, e aí as pessoas começaram a brigar umas com as outras, porque fulano estava encostando em ciclano e não tinha espaço, e o motorista era acusado de não parar, e o cobrador era acusado de não prestar atenção nas pessoas que pediram para descer num determinado ponto, tudo isso numa única viagem de ônibus. Um dos fatores malucos, por exemplo, é que eu moro num lugar de Guarulhos em que o ônibus que vai para São Paulo já chega de um lugar muito distante, então normalmente ele já chega muito cheio. Mas o fato é o seguinte: por ter apenas uma linha de ônibus que atende toda essa região, desde lá longe até chegar aqui, a gente acaba sofrendo com esse problema. E às vezes as pessoas são incapazes de perceber isso. Então ficam bravas, por exemplo, umas com as outras no ponto. E é claro que dá raiva, porque você quer subir, você tá precisando entrar no ônibus, você não vai... você não tá entrando no ônibus de graça, você quer fazer alguma coisa, você quer se deslocar. Mas é maluco você deixar de perceber que o problema vai muito além da má educação do motorista, da má vontade da pessoa que não quer dar um espacinho para você ficar ali na frente, mas tem uma questão estrutural que é, por exemplo, o fato do transporte público ser mal organizado e só ter uma linha que atende a ida para São Paulo, aqui na região onde eu moro. E a estrutura que a gente muitas vezes falha em perceber. A gente fala sobre certas coisas e reclama sobre elas e esquece de olhar o que está acontecendo por trás e acaba muitas vezes colocando a culpa na pessoa que está mais próxima. Essa falha em enxergar a estrutura muitas vezes leva a esse fla-flu, essa coisa de time, né? Sou de direita, sou de esquerda, defendo o PT, defendo o PSDB e etc, etc. E fica essa maluquice em que as pessoas não se comunicam e deixam de ver que há certas coisas que transcendem essa questão partidária e etc. Não é como se fosse um timinho em que sempre um tá certo e o outro sempre tá errado. E se a gente não olhar para a estrutura, se a gente não conseguir decodificar o que há por trás dessas decisões e dessas coisas, como, por exemplo, a organização do transporte público na cidade, a gente acaba falhando em se comunicar e, em última instância, falhando em resolver os problemas. Isso me lembra Harry Potter, quando Dumbledore e mais um time de pessoas acreditavam e tinham certeza, e a gente sabe que era verdade, que Voldemort tinha voltado, e uma outra galera se recusava a acreditar. E aí, essas duas galeras acabam formando times e ficam lá um contra o outro. Draco versus Harry. Na mesma maneira, uma das minhas críticas em relação à adaptação cinematográfica do Hunger Games, dos Jogos Vorazes, é o fato de que você destaca lá o Gale como um cara que toma decisões questionáveis em meio à guerra e o Pita como o sempre bonzinho e etc. E isso faz com que a Katniss se apaixone por ele. Eu acho que é desnecessário. Cada um tem ali o seu jeito de guerrear, cada um tem o seu jeito de falhar e de fazer o que é preciso. Mas me parece que no filme eles quiseram justificar. A Katniss não ficou com ele porque ele tomou decisões questionáveis na guerra. Véi, todo mundo tomou decisões questionáveis na guerra. O Pita tentou matar ela. De toda forma, o que eu queria abordar é essa ideia de que se a gente ficar sempre olhando para as coisas como se elas fossem absolutos, como se existisse algo perfeitamente bom e algo perfeitamente ruim, a gente vai sofrer muito e vai deixar de entender quais são as razões que a outra pessoa pode ter, mesmo que seja uma pessoa que pense bastante diferente de você. Para pegar uma outra referência nerd, eu sinto que o grande problema do Conselho Jedi é justamente tá tão obcecado por os times, time Jedi, time Sith, e não admitir que existem nuances cinza. Andar de ônibus, portanto, me leva a refletir que a gente precisa olhar para as questões estruturais muito mais do que simplesmente xingar o coitado da pessoa que pode até estar sendo mal educada, mas que está sofrendo tanto quanto você, que também tá ali naquele transporte público. Já teve alguma situação do cotidiano em que você de repente parou pra pensar e falou assim, não, mas peraí, a culpa na verdade não é dessas pessoas que estão aqui. Tem outras coisas nos arredores que poderiam justificar, explicar ou até mesmo causar uma possível solução para esse problema e que não estão tão visíveis. Já aconteceu com você? Conta um pouco aqui nos comentários.
Inscreva-se no canal, dê joinha se você gostou. E toda quarta-feira tem mais vídeos com nerdices, discussões, música e tudo mais aqui no canal do César Sinistro. Essa bagunça que vocês estão vendo aqui atrás tem a ver com que eu tô organizando o cenário, acessórios, etc. para a peça A Menina de Quatro Cores, que eu escrevi em conjunto com o pessoal do meu grupo de teatro, e que é um musical juvenil, e se alguém tiver por volta de Guarulhos aqui no dia 12 de dezembro agora de 2015, aparece.